Eu sou antifrágil. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, finalmente eu tô aqui para reagir ao segundo mini álbum de estúdio do Les Seraphim, denominado Anti-Fragile. Tô bem ansioso. Para quem viu o meu primeiro vídeo analisando o primeiro mini álbum, né? Eu falei que elas iam hitar e elas iam ter um impacto. Pela sonoridade, pela diferença do conceito, e dito e feito. Eu falei que o grupo tinha um grande potencial e elas conquistaram ótimas coisas esse ano, o que me deixa muito, mas muito feliz. Já tenho a minha bias, Yujin e Kazuha têm um lugar no meu coração e eu tô muito ansioso para esse comeback do grupo. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Do you think I'm fragile? Eita! O ritmo da música é bastante ousado. E essa legal que elas, de certa forma, elas têm um pezinho ali na música experimental, né? Na própria instrumentação. Ela é uma instrumentação bem diferente, né? Eu gostei dessa linha de baixo que acompanha a música, mas de uma forma bem sucada, assim. O que dá essa sensação de ser uma música bem experimental. Isso é bem legal. Ó. Ei. I'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship. 나는 점점 더 Tem bastante efeitos de teclado na música. É um beat, o drop do beat. Tipo, é uma construção super experimental. Vocês me entendem? Tipo, não dá pra gente saber o que esperar de uma intro, tá ligado? Pode ser qualquer coisa. Say on. Parece rave. É isso. Tivemos aqui a intro de Hydra. Eu acho que essa intro pega muito bem de onde a gente parou no primeiro mini álbum, né? Fearless. Que ali, aquele mini álbum, a principal lírica era sobre elas não deixarem coisas também, como posso dizer, coisas externas as atingirem, né? Elas serem sempre destemidas. Terem amor próprio, se valorizarem. Então aqui elas continuam com essa pegada, né? Com essa intro, o grupo transmite justamente a mensagem de que não importa quantas vezes elas caiam, elas voltarão à vida e se tornarão mais fortes, o que dá uma coesão lírica do primeiro mini álbum delas, né? Um dos temas principais do Fearless era amor próprio, então é bom saber que, tipo, ter amor próprio também é saber quando você pode cair e se você cair, você tem que levantar pra continuar. Então, justamente elas têm essa força de vontade pra continuar. Então, agora vamos pra segunda faixa, Anti-Fragile. E já começamos Kaiodin. Ei. Kazuha. Ei. O asteroide está prestes a atingir a Terra. Não, tenho que... Uma salva de palmas pro Bruno aqui, que é meu amigo. Aquele que legendou. E ele legendou até as notícias da televisão.
E começou a pegada de The Hydra, né? Sempre dando essa coesão, né? O Eutai, Taeyeon, Eugene. Muitas coisas a comentar. Primeiro, o mundo tá acabando e elas dando close lá, andando bem tranquila. Ah, o mundo tá acabando. Eu sou antifrágil. Pode vir, meteoro. Eu não vou desistir disso. Eu vou ficar aqui bem tranquilo. Segundo, a construção dessa música. Tipo assim, que ritmo é esse afro-latino que elas abordaram aqui na produção, cara? Como assim? Sabe? Tipo, eu não escuto esse tipo de música, mas é nítido a inspiração da Rosalía aqui na construção musical, né? Tipo, é uma música pop, isso é óbvio, mas tem esse estilo afro-latino justamente com influências latinas pesadas, né? Serão essas as nossas latinas americanas do K-pop? A tocha foi passada, não é mais Mamamoo que é Ghost, com Ghost, que agora é Le Serafim com Anti-Fragile. É muito diferente. Eu tô muito, mas muito surpreso com essa construção musical, porque quando eu vi as fotos conceituais, que eu acompanhei a pré-era, eu não esperava isso, sabe? Eu achei que elas iam continuar ali naquele caminho de Fearless, com algumas diferenciações só. Porém, essa construção, eu tô muito surpreso delas irem nesta diferenciação musical, porque elas foram totalmente convergentes do que os grupos no K-pop estão fazendo agora. Elas foram totalmente contra a onda. Assim, a gente teve o Mamamoo ali fazendo reggaeton, mas o Mamamoo já tem essa pegada também, o Card também, mas agora assim, grupos mais novos é diferente, né? E contra a maré do que a quarta geração tá explorando musicalmente na indústria. Muito diferente. Uh, ela deixou ela desistiu daquilo pra poder ser idol, né? Essa percussão. Gostei desse conceito visual delas aqui, todas de jeans. É legal essa parte do verso, porque ó, agora você já sabe meu nome e você sabe que eu não sou fraco, ou seja, tipo, a gente debutou e a gente provou o nosso valor aqui e porque a gente tem que estar nesse espaço, sabe? A gente não é fraca, tá ligado? É muito diferente. Eu gosto desse conceito, dessa paleta de cores. Uou. Eugene. Kazuha, meu Deus, cara, vou ter que ver os stages. Tem muitos cortes, né? Tipo, muitas transições visuais. Legal, tipo, combina com a batida, porque a batida da música, o ritmo da música é bastante ousado e bastante exuberante e rápido, né? É tipo, é ultra rítmica. A música, claro, músicas latinas têm essa pegada de serem músicas ultra rítmicas, né? Com ritmos muito rápidos. Então, tá combinando muito aqui.
Essa parte é muito boa. Que foda. Coisa mais melódica nos vocais, né? Algo mais falado. Bem experimental. Eu tô bem surpreso. Tem hora. E a letra super amor próprio e empoderamento, né? E na real tem tudo a ver com o que elas passaram também com o caso da Garan, né? Que no fim, né, o grupo teve que continuar com 5 e piriri pororó. Então elas passaram, foi conturbado esse debut do grupo, tá ligado? Então, ó, se eu cair eu não vou me importar, tem tudo a ver com elas, com o contexto que elas passaram, né? Foi um ano corrido pra elas, cara. Né, porque no caso, acabou atingindo o grupo, né? Então, foi foda. Elas tiveram que se manter forte, né? É uma situação delicada. Ei, o rap também, não que é rap, mas essa parte mais ritmada ficou muito legal porque combinou com o instrumental. Legal, ficou essa parte ritmada com a vocalização das integrantes. Bacana. Ó, terminou com o coração. E caiu dois no final. Uh. Ah, caiu um coisa aqui, tamo suave. Morreu a população humana toda, mas a gente tá aqui. Elas são extraterrestres. Gostei, né? Pique é, esse conceito motoqueiro. Essa coisa mais experimental. Esse estilo mais street. Eu, cara, bem diferente, né? E, tipo, o debut delas, tipo, elas estavam com uma paleta de cores brancas, então, tipo assim, elas podiam fazer qualquer conceito no comeback delas, tipo, qualquer conceito. Porque o debut delas, é, elas não nos apresentaram uma característica própria. Então, elas podem explorar qualquer coisa, sabe? Então, e agora elas apresentaram uma identidade visual. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente, se elas vão continuar nessa pegada ou vão mudar em cada comeback, ó. I'm Fearless, da Seraphim. Cara, eu adorei. Eu, eu gosto bastante de card, então eu gostei da pegada, assim. Achei bem legal. Gostei, gostei. Você quer ser perdoada? Você quer ser perdoada? A letra é total, tipo, dá pra interpretar como tudo que elas passaram, mas, tipo, cara, tentaram nos derrubar, mas estamos aqui. Não somos frágeis como pensam, nós estamos aqui pra lutar pelo nosso lugar e a gente vai lutar. É isso. Não importa qual meteoro vai estar no nosso caminho, que a gente vai passar sobre isso. É isso aí. Ei, impurities. Uh, que angelical. Música R&B, né?
Sakura. Nossa, o Yujin com esse cabelo. O caso é. Caramba, uma música que é uma música R&B mid-tempo, que harmoniza junto com esse ritmo de hip hop. E os acordes da música, tipo, a progressão dos acordes é muito doce. Então a melodia da música podem ter vários tipos de melodia nessa música, como a gente pode ver. O que faz as integrantes terem os seus vocais, os nuances vocais sendo explorados. Então isso é muito legal, porque é a primeira vez que a gente vê elas cantando bem agudão assim também, né? De uma forma bem angelical. Os vocais bem suaves, né? Bem legal. O R&B, justamente, ele tô pensando na palavra. Ele possibilita isso, né? Justamente a exploração dos vocais das integrantes. Ó, é bem mid-tempo a música. E a percussão da música bem presente e uma batida que dá ênfase para os vocais das integrantes. Caramba, tá muito legal. É um dance practice isso? Não, dance practice não, né? Dance performance, né? Essa batida de hip hop, esse R&B, mas esse ritmo da música é muito de música de hip hop. Ficou muito legal, combinou bastante com os vocais delas. Eu tô surpreso que a letra é muito boa também. É, elas achei muito boa, tipo, elas continuam com a pegada do amor próprio e superar desafios, mas que, tipo, não só de acharem que elas são fracas, mas, tipo, elas também se autofortalecendo, falando que elas também são gananciosas, elas também querem correr atrás dos sonhos delas, e é isso, sabe? Tá ligado? Tipo, ó, mostro minha verdadeira natureza, a luz fica vermelha escura. Tipo, elas também são gananciosas, impuras, e é isso. Provavelmente essas impurezas podem ser os pecados, né? Mas todos os seres humanos têm durante a sua caminhada, sabe? Então é isso. E essa coreografia ficou muito legal. E bem diferente, tá ligado? Da Tidal. Eu tô bem surpreso. Tipo, eu adorei essa música, cara. Mesmo. Tipo, a construção dela. Tipo, tá tudo muito diferente, sabe? Do primeiro mini álbum. Mas ainda continua sendo muito elas. A identidade delas.
Legal. Uh, ah, não. Agora vem pop punk. Essa bateria. Uh, what the fuck? What the fuck? Mas é muito legal esse conceito delas, né? Elas podem ter, tipo, sereias, deusas, enfim, elas são porra nenhuma, elas são o que elas são e é isso, tá ligado? Elas são além de um conceito. Eu tô muito surpreso com essa música. O pop punk, cara. Ah, e a construção é muito de punk com aquelas guitarra agressiva, progressiva, véi. Vou voltar no refrão. Muda. E a coreografia é muito boa. É uma vibe Tomorrow by Together, Loser Lover também. Ela com esses microfones, né? Eu não sou um anjo, não sou uma deusa. Sou apenas eu. É. Algo muito legal aqui é os vocais das integrantes. Eu achei da hora. Tipo, eu acho que elas lidaram muito bem com a melodia da música, sabe? Os vocais delas exalam muita confiança. Então, a música, ela apresenta essa batida de bateria, essa percussão bem pum, 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 e o som da guitarra misturado com os vocais delas em harmonia, sabe? E algo muito legal aqui na música também que eu consigo destacar é que a gente consegue perceber, a gente consegue escutar perfeitamente os 5 vocais das integrantes. Assim, cada uma tem seu momento, sabe? Achei da hora. Vamos continuar. Minha favorita é essa. Porra, mas eu gostei de todas. Mas eu gostei mais dessa, na real. Ah, pop rock, pop punk sempre me compra. Os vocais da Yojin perfeito. Uh, tem esses riffs de guitarra que aparecem também. E elas são muito sincronizadas, na moral. Yes, there are the fuck. E elas estão bem raivosas. Sério, cara. Eu tô muito feliz, véi, na moral.
Ah, que brisa. Ah, eu até esqueci de falar da letra. É, é tipo assim, a mensagem principal, parem de me rotular, eu sou apenas eu. Eu não sou anjo, eu não sou deusa. Eu só tô tentando me descobrir nesse mundo, tá ligado? Como qualquer outra pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa, eu não sou frágil, né? Da title. Eu também não, mas eu também não sou pura, eu não sou perfeita. E eu só tô tentando achar meu lugar no mundo. É isso que o disco tá falando até agora, sabe? E agora tá falando, tipo, nos bons e nos maus momentos vou amar minha fraqueza. É isso, tipo. Tá muito fechado esse disco, cara. Anjo da música lento. 얄궂은 폰 화면 위로 애꿎은 내 손가락만 틱틱 Oh my 기분은 falling down Pick of mine Zooming out Pretend I'm fine I just wanna love myself 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts the good parts 실수해도 좋아 find the good parts 이대로도 좋아 find the good parts 모든 게 so blurry 하나 빠른 Polaroid 그게 때로는 better than the 4K cam 흐릿한 내 맘을 아름답게 I just wanna love myself 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts the good parts Like a feeling 마련히 남은 오늘을 wanna share 좀 흐릿한 낮은 behind with 마주볼 courage 그것만 Bonitinha a música. Cause I don't wanna blame my weakness 있는 그대로의 나를 사랑할래 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 love my bad parts my bad parts 실수해도 좋아 Mas pode ser até pro fandom isso, né? Tipo, calma, a gente não é perfeita também, não coloque tantas expectativas em cima da gente, né? E tá tudo bem cometer erros, apenas se apeguem às coisas boas, né? O legal, todo o significado do álbum, tá tudo muito bem colado. Tipo, tudo bem cometer erros, eu só tô tentando achar quem eu sou, sabe? Cria uma conexão muito grande com No Celestial, e No Celestial cria com Impurities e Impurities com Anti-Fragile. 좋아 find the good parts 실수해도 좋아 find the good parts Eu tô surpreso, nunca ouvi nada como Anti-Fragile antes, assim, dessa forma, ultra rítmica. O álbum tá muito coeso, eu sinto que elas exploraram ainda mais alguns gêneros que elas abordaram no primeiro mini álbum e é sobre isso, né? Mas nada saindo da identidade do grupo. Eu gostei de todas as músicas. Talvez Good Parts, por ter um ritmo mais lento, eu não gostei tanto quanto as outras. As minhas favoritas definitivamente foram Anti-Fragile, Impurities e No Celestial, e é muito legal um grupo como esse. É, tipo, eu escuto elas e parece que elas já estão prontas, sabe? Tipo, elas não precisam de mais nada. Eu não vejo elas como, por exemplo, elas debutaram esse ano, tá ligado? Parecem que elas têm tudo
Pra ser um grande grupo, elas têm um grande potencial. Eu falei isso no outro. Tipo, só é diferente. Eu olho pra 5 e vejo muito potencial. Muito mesmo. É um ótimo disco. Entregou uma qualidade imensa, superou o primeiro mini álbum, na minha primeira opinião. Obviamente temos Blue Flame no outro mini álbum e tudo mais, mas, sabe, mantiveram a qualidade. Porque elas recém debutaram, sabe? Então, ter isso em tão pouco tempo, crescer em tão pouco tempo dentro da indústria do K-pop é muito difícil. Então elas continuaram mantendo a qualidade. Espero que agora depois de terem trabalhado bastante, elas consigam ter um descanso também, né? Então é muito legal. Tô gostando do rumo que o Le Serafim tá tomando, assim, tá me agradando. Então, eu gosto bastante do conceito visual delas, do conceito do anjo, das 6 asas, e sobre esse lema delas de eu não tenho medo. E é sobre isso, né? As pessoas que elas estão inspirando. Acho que não tem preço, né? Tipo, essa mensagem que elas passam nas músicas. Então é isso. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e diz aqui nos comentários qual foi sua faixa favorita do segundo mini álbum do Le Serafim. Muito obrigado e falou!